Livro A Dama, Seu Amado, Seu Senhor, capítulo 7, parte 2. Case sempre em família. A razão por que a Bíblia não recomenda o casamento com incrédulo é simples. Deus quer que a base do amor de vocês seja o fato de compartilharem o mesmo Pai Celestial. Seu marido deve ser primeiro seu irmão. Vocês são irmãos na família de Deus. É conveniente escolher um cristão como você, porque ambos têm os mesmos valores soberanos e básicos. Muitos não cristãos gostam de discutir as Escrituras, mas não compreendem que a palavra de Deus é uma carta escrita ao povo de Deus. O incrédulo provavelmente não entende nem concordará com a palavra. O desafio para eles não é aceitar regras e regulamentos, mas aceitar Cristo e crer na sua palavra. Até que façam isso, você estará falando com eles numa língua estranha. É como se pertencessem a países diferentes. Eles não são cidadãos do seu país e as leis não foram escritas para eles. Como cristã, você deve escolher alguém que seja governado pelos mesmos valores que os seus. Se não for, nunca irão concordar. É de grande ajuda quando os casais têm a mesma fé e a mesma filosofia de vida. A fé, porém, não é o único critério que você deve adotar na sua busca por um companheiro. Muitas pessoas da mesma fé não se identificam o suficiente para que o casamento seja realmente forte. O que é necessário, então? Os requisitos são 3. Seu parceiro deve satisfazer sua mente, seu corpo e sua alma. É claro que você precisa sentir atração física pelo seu parceiro. O sexo é um dos muitos prazeres do matrimônio e deve ser usufruído. Seu parceiro deve agradá-la fisicamente e vice-versa. De que vale o prazer físico, porém, se ele não amar como pessoa e como amiga? Você e seu parceiro devem ter a mesma mente, comunicar-se com facilidade, ouvir-se e gostar da companhia mútua. Por último, vocês devem compartilhar os mesmos valores. Irão caminhar juntos pela estrada da vida, dividir o mesmo mapa e seguir a mesma direção. Só quando esses 3 requisitos são satisfeitos é que o casamento tem sucesso. O sexo por si só não basta. Sexo e amor podem permitir que o casamento atravesse a noite. Mas é preciso sexo, amor e um Deus comum para fazer que ele perdure. Então, e só então, a dama, o amado e o Senhor se tornarão um cordão forte bastante para manter o relacionamento. Eclesiastes 4, 11 a 12. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando for escolher um companheiro, procure um homem que tenha com você um relacionamento comparável ao de um irmão. Procure aquele com quem possa comunicar-se sem palavras. É ele que sabe quem você é. Ele sabe o que vai dizer antes que as palavras saiam de seus lábios. Sabe o que está em seu coração, porque o dele tem o mesmo sentimento. Vocês foram feitos do mesmo material. Têm sentimentos um do outro como gêmeos. Ele é seu irmão. Vocês irão sem dúvida enfrentar desafios e problemas na vida, mas buscarão soluções no mesmo lugar. Ambos se voltarão para o Pai. Foi assim que Adão e Eva resistiram aos esforços de Satanás para destruí-lo. Ao serem ameaçados quando o seu futuro estava em risco, eles decidiram unir-se como irmão e irmã diante do Pai. Gênesis 3, de 9 a 13. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à sua mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi.
Eles parecem duas crianças roubando a lata de biscoito. Ficam embaraçados e perturbados diante do pai. Conseguiram, porém, mostrar firmeza por compartilharem a mesma filosofia de vida. Eram irmão e irmã, feitas do mesmo barro. O mesmo pai que criou Adão formou Eva. Em resumo, os dois chamam pai ao mesmo Deus. Adão e Eva puderam ficar diante de Deus e pedir perdão. Eles sabiam que haviam pecado. Compartilhavam as mesmas regras, o mesmo sentimento de certo e errado. O casamento não pode sobreviver quando os parceiros praticam os mesmos padrões morais. Como é possível corrigir um problema moral quando um de vocês acha que não há problema? Lembre-se, você deve casar-se com o seu irmão. Por mais erótica que seja a sua relação, permita sempre que o amor fraternal continue. Todos os outros sentimentos virão, embora como o fluxo e refluxo das marés do oceano, irão embora como o fluxo e refluxo das marés do oceano. O amor fraternal perdura. A paixão sobe e desce de dia em dia, de momento em momento. Não seria natural sentir uma paixão avassaladora o tempo todo. Isso é tão pouco natural quanto comer 24 horas por dia. A cobiça é gula da paixão e geralmente indica uma ferida que está procurando cura mediante o remédio errado. Um relacionamento saudável contém diversidade. Muda continuamente, a única coisa que dá estabilidade é construir o relacionamento baseado na amizade. A paixão vem e vai. As dificuldades podem fazer o casal vacilar, mas em meio a tudo isso, eles são amigos. A verdade é que todos enfrentaremos conflitos, mas enquanto isso acontecer, se estivermos unidos pelo mesmo Pai, a correção não será difícil. O relacionamento de Adão e Eva é o único no livro de Gênesis a refletir esse conceito. Gênesis 20:12. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio ser a minha mulher. Abraão tentou enganar seu hospedeiro, dizendo que Sara, sua mulher, era sua irmã. Na verdade, Sara era sua meia-irmã. Embora isto seja reprovável hoje, era uma prática comum na época. Os personagens da Bíblia, no Antigo Testamento, sempre insistiam em que os filhos se casassem com parentes consanguíneos, por saberem que a família era um elo forte e que se perpetuaria por meio da mesma fé e da mesma filosofia de vida. Mas talvez a frase, entre aspas, filha de meu pai, se refira igualmente ao fato de que ela também era filha de Deus. Sara era minha irmã de Abraão pelo sangue, mas sua irmã na fé. Era sua irmã e sua esposa. Por favor, não me entenda mal. Não estou sugerindo que nos casemos literalmente com as nossas irmãs biológicas. Isso seria incestuoso e deplorável. Só quero que você compreenda que, no começo, os relacionamentos mais fortes, mais duradouros, eram aqueles em que ambos os parceiros eram filhos de Deus. Antes de passarmos para os outros assuntos, quero insistir com você sobre a verdade relativa ao amor e ao sexo. É simplesmente esta: o sexo é apenas uma sombra do amor. A verdadeira intimidade ocorre quando o corpo já está gasto e o afeto permanece. O laço que prende os corações é que promove o sentimento de aceitação e não o envolvimento carnal. Todos queremos aceitação. Poder ficar com outra pessoa sem preocupar-se com o desempenho nem com a necessidade de impressionar. Saber que estamos com um amigo, isso é ser realmente amado. Os homens, principalmente, precisam de um lugar onde possam fugir das exigências de manter uma imagem. Ansiamos por um lugar de descanso, repouso da pressão de sermos obrigados a desempenhar constantemente, a ser julgados não pelo que somos, mas pelo que fazemos. Quando sabemos que somos amados pelo que somos, nos tornamos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos com maior intimidade. Por quê? Porque nos sentimos livres do medo da rejeição e da ansiedade de mostrar desempenho. Somos maridos, protetores,
amantes, mas às vezes queremos rir e ser apenas irmãos. Quando deixarmos de impressionar como grandes maridos ou de atuar como grandes amantes, ou nos tornarmos pouco eficientes como protetores, permitam pelo menos que nos sintamos seguros no conhecimento de que sempre seremos irmãos. Quando tudo